Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel e essa é a nossa aula número 4 de programação. Estamos no nosso curso do zero ao full stack, ou seja, do zero ao todo pilhado. A gente viu nas aulas anteriores o início sobre programação, então foi mais teórico, foi mais blá blá blá, foi mais o que é programação, o que é computador, o que a gente precisa. Na terceira aula a gente viu o que a gente precisa instalar, então a gente quase colocou a mão na massa. Hoje a gente vai colocar a mão na massa, não literalmente. Que ela está mole e grudenta. Então eu não quero enrolar muito hoje. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenvolver. E a desenvolver para a web, a gente precisa passar por coisas como HTML, CSS e JavaScript, que são as linguagens que é o nosso trio de ouro ali, o nosso Los Tres Amigos, para que a gente possa desenvolver algo legal. Então assim, a gente vai começar pelo começo, a gente vai começar pelo HTML, a gente vai começar a desenvolver documentos HTML. A gente teve uma conversa já sobre tudo isso, então não quero ficar voltando no histórico e tal. Mas toda web ela é feita em cima de hipertexto, hiperlinks. Resumindo, HTML é um documento turbinado, é um documento que permite você colocar mídias, você colocar links e você interligar as coisas. Daí que surgiu a grande teia de computadores, a World Wide Web. Para a gente começar a aula de um jeito bem legal, eu queria dizer para vocês que agora a gente tem uma parceria para ajudar a trazer para vocês as aulas, que é a Optidata. A Optidata tem soluções em nuvens que são soluções muito boas. Quando você cria soluções, você precisa colocar em algum lugar na internet, você precisa de uma nuvem, às vezes na sua empresa pode precisar de uma nuvem, a sua solução pode precisar de uma nuvem. E a gente se enrola muito quando a gente contrata uma nuvem de fora, tem que pagar em dólar, tem aquele preço que varia automaticamente. A Optidata tem soluções brasileiras, soluções que vão te cobrar em reais e soluções que não vão te dar susto no fim do mês. Então dá uma olhada lá nas opções que tem na OptiCloud da Optidata. Veja como você pode colocar suas soluções numa nuvem daqui mesmo, uma nuvem que você pode configurar para não te dar sustos e te dar um serviço muito legal. Muito obrigado Optidata por estar junto com a gente nesse projeto. Se você está acompanhando as aulas, se você está gostando do conteúdo, se você gosta da forma que eu ensino, considerem se tornar membro do canal ou apoiar a gente no Apoia-se. É muito importante o apoio de vocês, é muito importante para eu continuar produzindo material, para eu continuar financiando as coisas aqui, para poder dedicar esse tempo para vocês, tá? Para poder ter o tempo de fazer a parte de tirar dúvidas. Então considera com carinho, apoia a gente, apoia o projeto que vai ser muito legal. Então vamos lá, vamos logo de cara, eu vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho melhor sobre HTML. Bora lá! Bom, isso aqui é o que a gente fez na aula anterior, a gente começou a ver um gostinho de HTML, então eu falei sobre o editor, eu falei aqui que eu estou usando o VS Code. Falei também para vocês não se preocuparem muito com o editor, assim, se você usar outro editor tá de boa. O importante é o código, o importante é rodar no navegador. O que eu quero falar antes da gente começar a mexer no HTML? Comentei com vocês que a gente pode usar editores diferentes. A gente pode instalar extensões no nosso VS Code. A gente pode instalar extensões que não são obrigatórias, opcionais. Mas se você for usar o VS Code igual eu estou usando, eu vou recomendar uma extensão para a gente começar. Que vocês vão ver que eu vou estar usando aqui para vocês poderem fazer igual eu estou fazendo aqui. Qual que é a ideia? Quando a gente faz um documento HTML, a gente pode dar 2 cliques nele e ele vai abrir um navegador. Beleza, a gente roda lá. Toda vez que a gente atualiza o nosso documento, a gente vai lá no navegador e atualiza, dá um refresh, aperta F5, manda atualizar a página. Essa extensão que eu vou mostrar para vocês, ela chama Live Server. E essa extensão ela faz um servidorzinho virtual para ficar mais rápido de você acessar a página e toda alteração ele já atualiza a página automático. É uma frescura, mas funciona legal. Você vai aqui ó, no botãozinho aqui na esquerda, ó, extensões, clica nele, ele vai abrir aqui as extensões que você tiver, se você tiver alguma, senão ele vai aparecer recomendações. Você pode vir na caixa de busca e digitar Live Server.
E ele vai aparecer algumas opções, tá? Então tem essa daqui, ó, Live Server, pode ser essa aqui. Então reconheçam pelo ícone aqui, ó, parece um radarzinho roxo, tá? Só mandar instalar. Eu estou usando agora essa Live Server, tem o 5 aqui no meio, que ele é o 5 Server, que diz que é um Live Server melhor. Vou falar para vocês que eu não comparei as duas, eu acreditei nessa propaganda, instalei e funciona. Beleza, só clicar em instalar, ó, a outra que não está instalada, ó, tá vendo o botãozinho install? Instala, funciona igual a sua loja de aplicativos do celular, instalou, ele vai já deixar disponível para você no VS Code. E aí, depois de instalado, vou fechar aqui a parte de extensões, aqui eu tenho minha página HTML aberta. No lado direito inferior ou inferior direito, vai aparecer um botãozinho tipo esse Go Live, tá? Que é para abrir o Live Server. Se você a qualquer momento clicar em Go Live, ele vai abrir. Ele abriu no outro monitor, deixa eu puxar para cá, ó. Ele abriu uma página aqui para mim com o meu Olá Mundo. Vou diminuir aqui o VS Code, vou deixar o navegador à direita. Então, quando eu faço alguma alteração, ó, ele abriu essa parte de baixo aqui para falar do servidor, onde está rodando e tudo mais. Agora a gente não precisa, pode clicar no xizinho. Qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, colocar um monte de U e vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Salvei, ele já atualiza a página automaticamente. Então fica bem legal de trabalhar com o Live Server. Tudo que a gente fizer, ele já replica, ó, salvei, ele replica lá. Então fica bacana. Beleza? Então bora, já instalamos a extensão. Bora programar? Sim! Apaguei tudo, apaguei e salvei, pode ver que não tem nada ali. Vamos falar de HTML. O que é o HTML? HTML é uma sigla que significa hoje está mais lento. Não, brincadeira. HTML é uma sigla para Hypertext Markup Language, olha que bonito meu inglês, que significa linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Inclusive isso é uma piadinha clássica entre programadores. Se alguém te falar que programa em HTML, você simplesmente dá aquela risadinha. Então o HTML é uma linguagem que serve para você criar documentos. E as marcações que a gente fala são feitas com tags. O que são tags? Tag traduzindo pode ser etiqueta. Então são etiquetas. As tags são marcações que vão dizer o que é o que no nosso texto. Como assim? Bom, pensa naquele documento que você faz no Word ou no Google Drive, Google Docs. Você escreveu um texto bonito, beleza, e você vai lá e coloca em negrito. Como que coloca em negrito? Seleciona e aperta Ctrl B. Ou vai lá no botãozinho que tem um B negrito e marca ele. Em HTML, você escreve o texto e aí para você dizer que é negrito, você coloca uma tag antes e uma tag depois do que vai ficar negrito para dizer a partir daqui é negrito e vai negrito até esse outro ponto. Então essas marcações são as nossas tags. Elas ficam entre sinais de menor e maior. Vamos para o código? Se eu voltar aqui o que eu apaguei, reparem que dando um pouquinho mais de zoom aqui, ó, eu tenho várias tags aqui já visíveis. Eu tenho aqui, ó, uma tag body, uma tag head, uma tag HTML e tags e tags e tags. Isso são as tags. Beleza. A tag ela tem a abertura da tag e o fechamento da tag. Ou seja, essa tag body, ela diz que aqui começa o body, começa o corpo da página. A gente já vai ver melhor isso. E ela vai até onde? Ela vai até o barra body, que é o fechamento. Então, aumenta mais o zoom. Olha aqui, ó, do meu ladinho. Opa, desse lado. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele fecha o body. Então, beleza. Abriu a tag, fechou a tag. Falei para vocês do negrito. Então, vamos colocar o mundo em negrito. Então, é uma tag. Abre aqui a tag. Escreve strong. Strong significa forte. Quando eu abro uma tag no VS Code, ele já fecha ela automaticamente para não esquecer. Então eu vou recortar ela daqui e vou colocar depois do mundo. E salvei. Olha aqui, ó. Vou dar um zoom na página. Olha como o mundo está negrito. Então a tag é basicamente isso. É uma marcação onde começa, onde termina algo. Beleza?
Entendemos o que é tag? Boa. Esse é um entendimento básico para a gente saber como que funciona o nosso HTML. Apaguei tudo, tá? Salvei. Vou fazer o seguinte, para a gente escrever um HTML, todo o HTML ele fica entre as tags HTML, que é o abre HTML e fecha HTML. Um documento HTML, ou seja, uma página de internet, fica entre tags HTML. Só um conhecimento extra aqui. Se você já viu uma nota fiscal eletrônica, já trabalhou com isso, teve aquele prazer de trabalhar com nota fiscal eletrônica, talvez já tenha visto que a nota fiscal eletrônica gera um XML. Um XML é um documento também de marcação com tags bem parecido com o HTML. Por quê? Porque o HTML, ele na verdade ele é um subconjunto do XML. O HTML ele é um XML com tags específicas. Como assim? XML permite você inventar suas próprias tags, fazer do jeito que você quiser, mais ou menos isso. Você define as informações com as tags que você quiser. O HTML é um subconjunto, então ele é um documento que ele tem tags pré-definidas. Por quê? Porque o navegador ele tem que entender as tags. Você só pode pôr tags que o navegador conhece. Na verdade não que só pode, mas para funcionar legal, você vai usar as tags que o navegador conhece. Então, todo o seu documento fica entre as tags HTML e fecha HTML, tá? Então, o conteúdo todo vai ficar ali. Esse HTML, ele é subdividido em duas partes. Uma parte que é o cabeçalho, que é o head, tá? Também ele tem abertura e fechamento, o head. E depois do head, a gente tem o body. Então, a gente tem a cabeça e o corpo. A gente tem o cabeçalho e o corpo da página. Inclusive, eu vou pedir para o editor colocar aqui uma tatuagem que ficou famosa de um cara que tatuou na nuca um /head e um body para dizer acabou a cabeça e começou o corpo. Coisa de programador web. E muita gente fez essa tatuagem depois. Inclusive, eu descobri que o Guanabara tem uma dessas. Eu só não tenho porque eu sigo aquela teoria de que você não coloca adesivos numa Ferrari, então esse corpício aqui não precisa de uma tatuagem. Mas é legal, é divertido. Voltando, o HTML é dividido entre duas partes, o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho ele tem informações sobre a própria página, então é informações para o navegador, é informações para a página ser renderizada bem, para ela funcionar direito. Não é coisa para o usuário. Tudo que você vai fazer para usuários verem, você coloca dentro do body. Tipo, se eu vou colocar aqui, ó, o meu olá mundo, ele fica dentro do body, ó. Salvei, ele não atualizou, deixa eu atualizar. Aqui, ó. Às vezes ele não atualiza por algum motivo, a gente atualiza ali no botãozinho. Olá mundo, então ele está dentro do body. O que acontece se eu colocar isso dentro do head? Vamos colocar. Salvei, ele dá na mesma. Ué, mas não tinha que ficar dentro do body? Aí fica uma questão. O navegador, ele deixa você fazer coisas até que não seriam corretas, mas aí ele renderiza tudo. Como aqui ele está perdido, está sem nenhuma tag específica dentro do head e tal, está em texto, digamos assim, um texto solto, ele vai jogar no navegador, tá? Isso não é o recomendado. Isso daria um erro de sintaxe. Mas vamos colocar aqui, ó, no body para ficar certinho. No head a gente vai colocar algumas tags que são chamadas de meta tags, algumas tags de inclusão de estilização, inclusão de JavaScript, várias coisas ali a gente coloca no cabeçalho para informar direito como funciona a nossa página. Uma coisa que a gente pode colocar no head é o título da página. Então vendo aqui que o título da minha aba ele está no endereço diretão, tá feio? Então eu posso dentro do head usar a tag title e nessa tag title eu vou colocar o título da minha página. Minha primeira página e exclamação e salvei. Olha que bonito. A minha aba agora tem esse nome. Esse é o nome que vai aparecer na aba, é o nome que aparece aqui no título do navegador quando a aba está aberta, é o nome que vai aparecer no histórico de navegação. Então,
é importante que o título da sua página tenha algo que fique fácil de identificar a sua página. Existem também as famosas meta tags. O que são meta tags? Lembra das aulas de português quando você aprendeu sobre metalinguagem? A metalinguagem, que privilegia o próprio código em que a mensagem foi produzida. O tema da mensagem é o próprio código. É como se eu pegasse uma poesia, escrevesse uma poesia para explicar a poesia, para falar da poesia. Então a meta tag é uma tag que vai servir para informar coisas sobre a página, mas é quase como uma configuração da página. Hoje em dia a gente tem muito menos problema de acentuação. Tipo, eu coloquei aqui um Olá Mundo, ele aparece certinho, de boa. Mas acredito que você já viu alguma página ou já recebeu algum e-mail com a acentuação tudo bagunçada, tudo trocada? É uma coisa que foi praticamente resolvida com o Unicode, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o Unicode, o que é, mas é uma codificação universal que ajuda muito. Então é muito recomendado que a gente coloque uma meta tag aqui, que é o meta char7 igual UTF-8, tá? E fecha aqui a tag. Olha, eu coloquei uma tag e o VS Code não fechou ela automaticamente para mim. Por que aconteceu isso? Eu tenho que colocar um barra meta aqui e ele fechou um head. Ih, tá malucão o meu VS Code. Barra meta. Isso? Não. Por quê? Porque algumas tags elas têm abertura e fechamento. Outras tags não, elas são completas nelas mesmas. Tá? Então a tag meta é uma tag que não tem um barra meta. Não preciso colocar um barra meta. É uma tag que ela não precisa de fechamento. É comum a gente colocar no final dessas tags uma barra para indicar que fechou, ou às vezes até faz com um espacinho aqui, ó, um barra e fecha. Vou dizer para vocês que eu gosto dessa sintaxe, é uma sintaxe que começou a ser meio que obrigatória no XHTML e depois ficou uma coisa meio que opcional. Então vocês vão ver muitas vezes com isso ou sem isso. Acabou ficando opcional. A princípio, o nosso cabeçalho bem simples está pronto. Tá? A gente colocou o título, colocou a codificação de caracteres e beleza. A gente já viu uma tag que abre e fecha, a gente já viu uma tag que não precisa fechar. Eu vou colocar na tela inteira só para não ficar muito espremido, a gente vê melhor aqui o HTML. E aí existe uma tag especial que ela indica para o documento qual que é a versão do documento que eu estou usando, o que eu estou usando, que isso mais uma vez vem lá do XML. A primeira tag é uma tag de definição que vai dizer qual que é o padrão que seu documento segue. Então, antes de começar o HTML, eu sei que todo documento fica entre a tag HTML e fecha HTML, mas a gente coloca uma tag a princípio que é a nossa tag doctype. A tag doctype, ela vai dizer qual que é o tipo de documento que você usa e junto você pode dizer informações como versão do tipo de documento, como algumas referências, mas ela é o seguinte, ó, você abre a tag, tá vendo que ele já manda ali um autocompletar o doctype? Então é exclamação, por padrão aqui ele coloca maiúsculo, mas funciona minúsculo também. Vou dar um enter aqui só para autocompletar, ó, ele já autocompleta para mim, ó, doctype HTML e fecha. Só isso. O HTML5, como ele turbina as coisas, como ele é um padrão muito legal, ele falou, vamos simplificar o doctype, que tinha um monte de coisa. Então, se você colocar doctype HTML, pronto, ele já entende que é HTML5. Por enquanto, é isso que a gente precisa saber e boa. Isso aqui vai definir para o navegador que você está usando uma versão do HTML5, então ele já interpreta tudo entendendo que você está usando o HTML5. Salvei. E aí, agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais na nossa página. A gente já definiu o tipo do documento HTML5, já definiu que está tudo entre o HTML e fecha HTML, já definiu o nosso cabeçalho com as informações que eu preciso até aqui. Agora a gente vai escrever o nosso documento. Eu tenho aqui um body. Você pode imaginar que tudo que está dentro do body seria aquela sua página do Word, tá, que você fez, uma folha em branco por enquanto. E aí eu estou escrevendo. A gente não pega simplesmente e só começa a escrever. Por quê? Porque fica desorganizado. A gente escreve texto dentro de parágrafos, a gente escreve, põe títulos, põe uma organização. Então a gente vai aprender várias tags para organizar o nosso documento.
A princípio eu vou mostrar as tags mais simples de formatação de texto. Para começar aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa. Se eu colocar aqui, ó, vamos escrever vários parágrafos. Olá, mundo. Olá, de novo. Eu não sei o que escrever aqui. E etc. Tem aqui um gerador de texto automático, mas eu não vou usar ele agora, tá? Depois a gente pode brincar com isso. Escrevi então 3 parágrafos na minha página. Olá, mundo. Olá de novo. Eu não sei o que escrever aqui. Salvei. Vamos ver como que ficou no nosso navegador? Uau! Ó, ele tá aparecendo sempre que tá com zoom. Eu vou tirar o zoom, ó. Ele é uma linha só. Olá, mundo. Olá de novo. Eu não sei o que escrever aqui. Cadê um parágrafo? Ah, eu preciso dar mais enter. Então eu vou lá. Dar um monte de enter. E salvei. Nada. Pro HTML, você colocar enter, colocar espaço, não faz muita diferença. Ó, posso colocar um monte de espaço entre olá, mundo. Ó. Olá, mundo, salvei. E não dá nada. Por quê? Porque ele renderiza a informação e tira tudo que é inútil, digamos assim. Se eu colocar um monte de espaço entre o M e o U, ele vai entender que é um espaço só. Olha aqui, ó, ele colocou um espacinho. Então, espaços, enters, eu preciso dizer explicitamente que eu quero fazer isso com alguma tag ou com algum caractere especial, uma codificação especial, para ele entender. Então, qual que é o padrão? Quando eu vou escrever um parágrafo, eu coloco uma tag de começo de parágrafo e uma tag de fim de parágrafo. É a tag P. Então, eu vou abrir aqui, ó, abre a tag P. Como eu falei para vocês, o VS Code já fecha a tag logo em seguida, então eu vou recortar ela daqui e colar lá no final. Vou colocar no próximo também. Abre aqui o parágrafo e fecha o parágrafo no final. E mais uma vez, abre um parágrafo e fecha o parágrafo no final. Salvei, agora sim, agora eu tenho 3 parágrafos. Uau! Existe uma outra tag que a gente usa para quebrar linhas, que, vamos lá, eu vou puxar o conhecimento de Word de vocês. Quando você está digitando um documento no Word, você digita, aperta o Enter, o que ele faz? Ele cria um parágrafo novo. Apertou o Enter de novo, cria um parágrafo novo. Mas tem vezes que eu não quero criar um parágrafo, eu quero criar uma quebra de linha no mesmo parágrafo. Isso existe? Sim, lá no Word é o Shift Enter. Tá? Você dá um Shift Enter, ele quebra a linha, mas se você fizer aquelas configurações de parágrafo, você repara que continua no mesmo parágrafo. No HTML a gente tem uma tag chamada breakline, breakline, que é quebra de linha, ou simplesmente BR. BR é uma tag que é daquelas que eu não preciso colocar um /BR. Então, mais uma vez, eu poderia colocar BR barra ou só BR e vou salvar. Olha que interessante. Ele ficou, aqui ele quebrou a linha só porque está com um zoom grande. Deixa eu diminuir o zoom. Ele ficou aqui, olá BR mundo. Ele coloca uma quebra de linha, olá mundo. E reparem que dá para ver a diferença de espaço. Aqui ele está colado uma linha na outra, mas ele dá um espaço para outro parágrafo, outro espaço para o parágrafo. Então o BR é simplesmente uma quebra de linha. Se eu colocar mais BRs, colocar 3 BR, ele dá 3 quebras de linhas aqui. Então o BR é uma quebra de linha. Ele não cria um parágrafo novo, ele só joga para a linha de baixo. E aí existem algumas tags como negrito e itálico, que antigamente, muito antigamente, negrito era a tag B. Por que é uma tag B? B de bold. Se eu colocar aqui, só o MU com a tag B e salvar, ele faz o negrito. Tá? Os navegadores ainda aceitam isso, mas não é recomendado. Por quê? Porque negrito e itálico são formatações. E a ideia é que eu não formate nada no HTML. A gente vai aprender a formatar com CSS. No HTML a gente coloca destaques, a gente coloca ênfases. Então a tag negrito, ela foi modificada para strong. Strong significa forte. Por quê? Porque é o seguinte, eu coloquei o negrito e não fechei, então ele foi até o final. Deixa eu, fiz besteira aqui, Ctrl Z. Então, eu coloco aqui, strong. Peraí que fiz bagunça aqui. Salvei. Então,
ele dá o mesmo efeito visual. Qual a diferença de usar o B ou usar strong? Imagine que você precisa de um leitor de tela. Pessoas com deficiência visual precisam de leitores de tela para ler a sua tela e dizer o que está escrito ali. O negrito é uma coisa que não significa nada para um leitor de tela, mas strong significa que aquela ênfase é mais forte. Então a gente usa a tag strong. A gente utiliza a tag EM para itálico ou emphasize ou enfatizar. Então vou colocar todo o O lá de novo aqui, dentro da tag EM. Ele fica num itálico, tá? Um enfatizado. Então são tags assim que vão definir as coisas para mim. E uma última coisa para nossa aula de hoje, que a nossa aula de hoje é só um começo de HTML, é o que revolucionou toda a internet. O que revolucionou toda a internet? Links. Os links, simplesmente links, revolucionaram a internet porque fizeram os documentos ficarem interligados. E aí é isso que fez toda a diferença. Porque você cria um documento que liga a outro documento, que liga a outro documento e por aí vai. E aí a gente faz uma junção sem fim. Eu lembro que lá no começo, anos 2000, na verdade acho que anos 90 ainda, teve uma página que o cara criou. Esse é o fim da internet. Parabéns, você chegou ao fim. Aqui não temos mais links, não temos mais nenhum lugar para ir. Acabou. Aqui é o fim. Tipo assim, era uma página que não ligava a nenhuma outra. Depois foi replicado, várias pessoas fizeram, o Google Reader tinha isso também. Mas eu achei muito legal a ideia. Tudo é interligado, até que você chegou no fim. Pronto, aqui não tem mais link para lugar nenhum. Mas os links fazem toda a diferença, a gente está muito acostumado hoje em dia. O que é um link? O link ele é uma marcação de uma parte da página, pode ser um texto, uma imagem, o que for, onde essa parte vai jogar para outro lugar. O link, a tag do link é a tag A. O que tem a ver link com A? A de âncora, tá? Você tem dois usos diferentes para âncora. Você pode usar o mais comum, que é o link para outro lugar, ou você pode criar uma marcação na sua página que é uma âncora para cair num determinado ponto específico da página. Nossa, que negócio confuso. Essa segunda forma está meio em desuso. Por quê? Porque hoje em dia qualquer elemento que tem um ID, uma identificação, acaba sendo usado como uma âncora na página. Mas daria para você fazer isso com uma tag A. Vamos criar o link sem mais delongas. Eu posso escolher qualquer parte. Por exemplo, eu vou escolher esse não sei para virar meu link. Basicamente, antes do não eu coloco uma tag A e depois do sei eu coloco o fechamento dessa tag A. Salvei. Não aconteceu nada. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tem dois tipos de links? Para eu identificar que é um link que vai para outro lugar, essa tag A precisa ter uma propriedade. Ou seja, toda tag pode ter propriedades. A tag ela é o que está entre o sinal de menor e maior. Toda tag tem um nome. O nome é isso que a gente está vendo aqui em azul. Body, P, Strong, EM são os nomes das tags. As propriedades a gente já viu aqui, eu acabei não falando sobre ela, mas char7 aqui é uma propriedade da tag meta. Então uma propriedade ela vai junto aqui com o nome da tag e ela tem um valor. Então a tag A ela tem uma propriedade href. Essa propriedade href, aqui ele tem uma explicação atrás da minha cabeça aqui, tá? Mas eu não vou ler essa explicação aqui, ele vai falar do hiperlink e tal, que seria basicamente a referência do hiperlink. Esse href é que vai dizer que aponta para outro lugar. Então eu vou colocar um sinal de igual e entre aspas a gente coloca, por exemplo, se eu colocasse aqui, index2.html e salvei. Tcharam! Agora o meu não sei virou um link. Se eu clicar em não sei, ele vai jogar para a minha página index2. Só que sem index2 não existe, tá? Então o meu live server aqui ele coloca dessa forma. Se eu tirar o zoom, dá pra gente ver, essa página não pôde ser encontrada, porque ela não existe. Mas o meu link funciona. Tá, o não sei, ele é um link que joga para outra página.
Então isso é um link, é só você colocar a href e o link, não sei. Beleza? Mais uma cerejinha no bolo, rapidamente. Eu posso escrever o link de forma relativa ou de forma absoluta. O que é isso? O link relativo, posso colocar só a página. Essa página é relativa ao endereço que eu estou. Aqui, 127.0.0.1.2.5500, que é o meu servidor local, barra index.html. Se eu for para o index 2, ele muda só o finalzinho para index 2. Mas eu posso colocar um endereço completo, um endereço absoluto. Por exemplo, vou apagar aqui e vou colocar o endereço https. Todo endereço absoluto ele tem que ter o protocolo junto, então https developerslife.tech, tá? Salvei. Pronto. Agora o não sei é um link para Developers Life. Se eu clicar aqui em não sei, ele joga para developerslife.tech. Olha que bonito. Então eu posso criar links e jogar para outros lugares de um jeito bem simples, bem facilzinho. E pronto, nós temos uma página HTML bonitona. Nós temos uma página HTML para chamar de nossa, que a gente fez do zero, tá? Então a gente criou todas as tags aqui do zero. Não ficou bonita, não ficou legal, mas já começamos. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais, vai ver como colocar imagens, como deixar uma divisão melhor, algumas tags de organização para a gente entender melhor como que a gente monta nosso documento, e vai ser bem legal. Então eu espero vocês na próxima aula. Um abração no coração e até mais. Tchau!